Então, para dar continuidade agora ao evento, nós vamos ter o Bruno Bioni, da Data Privacy Brasil, falando um pouquinho para a gente sobre LGPD. O que muda no gerenciamento de incidentes de segurança? Bruno, por favor. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Eu queria agradecer muito o convite na pessoa do Fred, do Rubens, Klaus, Cris, enfim, são amigos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no NIC-BR, então é sempre bom estar de volta nesse espaço que é super privilegiado para a gente poder fazer discussões e especificamente sobre o tema da qual eu tenho trabalhado aí durante os últimos anos, que é sobre proteção de dados pessoais. Então, o que a gente pensou hoje, conversando inclusive com os organizadores e as organizadoras do evento, foi fazer uma fala na qual a gente pudesse olhar um pouquinho para o cenário posto pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e, da mesma forma, a gente pudesse fazer uma ponte entre essas duas, digamos assim, comunidades, a comunidade do campo de proteção de dados pessoais e a comunidade do lado de incidentes de segurança, segurança de redes, assim por diante. Então, o meu objetivo aqui principal é entender como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela dá um caldo ainda maior para todo a estrutura, né, a gestão de um incidente de segurança e aí buscar olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais a partir de dois eixos principais, né? Então, a nossa conversa ela vai ser dividida da seguinte forma. Primeiro, olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais enquanto uma janela de oportunidade, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela pode ser uma amiga e não uma inimiga do pessoal que está trabalhando com segurança de redes, e aí eu vou tentar plantar essa semente aqui junto com vocês. E, num segundo momento, entender como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela cria novas fronteiras para o gerenciamento de incidentes de segurança e o que ela muda hoje no cenário regulatório, né? Então, responder perguntas como: existe um dever de notificação? Quando que esse dever de notificação sobre um determinado incidente de segurança ele deve acontecer? Como que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela estabelece obrigações e a maneira de você traçar todo um plano de comunicação e uma política de gerenciamento de incidentes de segurança. A gente também vai falar isso um pouquinho mais a fundo nessa segunda parte. Bom, então, colocando o carro, né, na avenida, vamos começar então falando um pouquinho mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e procurando enxergar ela como uma janela de oportunidade, né? Ou seja, como que ela pode ajudar os próprios times de incidente de segurança, desde questões até mesmo em angariar um maior budget, um orçamento para a sua respectiva área, até mesmo de você poder, de certa maneira, costurar a narrativa de segurança de redes, também muito atrelada, muito junta do discurso de proteção de dados pessoais. E aqui eu gostaria de já iniciar a nossa conversa quebrando um mito, né, que infelizmente ele ainda está muito incrustado nas conversas que a gente vem tendo e como que a gente vê, inclusive, os próprios programas de governança, projetos de adequação se estruturando. É quebrar a ideia de que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vem só para, digamos assim, criar mais um obstáculo para negócios, para a criação de novos modelos de negócio, novas políticas públicas, para a inovação, né? E não, é justamente o contrário. Essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e isso não é privilégio no Brasil, isso é ao redor do mundo, quando a gente vai olhar para qual que é o objetivo, o ponto principal de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é fazer essa conciliação entre, de um lado, os direitos dos titulares, né, dos dados, nós, cidadãos, nós que utilizamos serviços públicos, nós que utilizamos serviços financeiros, nós que utilizamos uma série de plataformas e aonde que os nossos dados eles trafegam, e ao mesmo tempo garantir que esses agentes econômicos eles possam ter uma visão clara do que eles podem ou não fazer, ou pelo menos ter um horizonte onde que eles possam se apoiar a esse respeito. Então, uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela tem essa dupla função. Ela não só ajuda e ela não só
vislumbra o que deve ser feito para proteger as informações das pessoas, mas ela também procura trazer quase como se fosse um manual de instruções sobre como que agentes econômicos, entidades privadas, entidades públicas, elas podem tratar dados pessoais. E uma das primeiras coisas que qualquer jornada de adequação ela vai exigir de todos nós é você organizar a casa, você arrumar aquilo que eu costumo brincar quase como se fosse um guarda-roupa de dados. Não tem como você saber quais dados você tem dentro da sua organização antes de você mapeá-los, antes de você mapear todos esses processos. Então, uma lei geral de proteção de dados pessoais e, consequentemente, uma jornada de adequação a essa lei, ela cria essa janela de oportunidade para que todas essas organizações elas possam minimamente criar ordem na informação que elas têm dentro de casa. E quando você cria ordem nessas informações que você tem dentro de casa, você consegue enxergar melhor qual é esse ativo que você tem e como que você pode extrair valor desse ativo. Para o campo de segurança de redes, para essa comunidade, a gente sabe muito bem que não tem como você criar uma infraestrutura segura se você não conhece qual é essa infraestrutura que você tem. Não tem como você criar padrões de segurança se você não sabe quais são os bancos de dados que você tem dentro da organização, quem acessa, como acessa e assim por diante. Então, ao longo, desde que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela foi aprovada, tem uma comunidade que está conseguindo fazer desse limão uma limonada, que é justamente o pessoal de segurança de redes, porque esse é um pilar essencial para um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, você garantir a integridade, a disponibilidade, a acessibilidade desses bancos de dados e tudo isso em um ambiente seguro. Então, o que a gente tem visto, e aí é porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é uma amiga e não uma inimiga, é que ela é uma janela de oportunidade para que esses times que durante muito tempo já vêm batalhando por criar os seus próprios budgets, as suas próprias áreas, ou mesmo ampliar o seu orçamento, estão conseguindo ter agora nessa jornada de adequação. E isso é um investimento que vale a pena. Né? Agora, onde que a gente está num cenário em que as organizações elas já estão, se não concluindo seus projetos de adequação, mas algumas muito próximo disso, a gente já está vendo alguns relatórios nos quais se aponta que as organizações elas estão recuperando esse investimento e, inclusive, digamos assim, já colhendo os frutos disso tudo. Ou seja, o valor que você investe num projeto de adequação, ou mesmo, aqui no caso, num importante pilar, que é esse de segurança dessas informações, ele compensa, ele pays off, né? Nesse sentido. E aí, 40% dessas organizações já estão percebendo o benefício que você consegue alcançar na estruturação de todos esses processos. Então, a primeira coisa que eu gostaria aqui já de iniciar essa conversa com vocês é de realmente pensar que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e essa jornada de adequação, ela é uma janela de oportunidade. Você tem aí uma mentalidade que olha não apenas como mais uma lei que deve ser cumprida no Brasil, que, digamos assim, aumentaria o custo Brasil, mas como uma lei que ela pode ser, digamos assim, uma atração, algo que catapulta a organização dos processos em várias entidades. E aí você começa a olhar para tudo isso, não apenas para manter e para rever os produtos já existentes, mas para criar novos produtos e rever modelos de negócio ou mesmo de políticas públicas. E que desde a criação, da concepção disso tudo, a própria perspectiva de segurança já esteja ali desde o início, né? A gente sabe que muitas vezes alguns produtos eles são lançados e o time de segurança muitas vezes é envolvido só na parte final. Esse é o pior cenário onde que a gente poderia esperar disso. Então, esses projetos de adequação também já estão servindo para que os times eles estejam mais sincronizados na medida do possível. Então, você sai de uma análise onde que essa lei ela só vale para você diagnosticar riscos, mas que você consegue também trabalhar com a análise de que existe um valor agregado que pode ser ali gerado, uma inovação com base nesses dados e que esses dados eles vão ser, sobretudo, tratados em um ambiente seguro. E aí você começa a trabalhar com
a ideia de que essa reputação não vai ser calibrada apenas com eventuais sanções que podem sobrevir se há, por exemplo, um vazamento de dados, mas você pode trabalhar com a reputação que é calibrada muito mais na transparência e na prevenção desses possíveis incidentes de segurança. Então, para a gente poder aqui já alinhar o discurso, me parece que é muito mais vantajoso de qualquer área que vai trabalhar nesse projeto, e aí especificamente as áreas dos departamentos de segurança da informação, segurança de redes, olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não como um obstáculo, não como uma lombada ali na frente da sua estrada que você tem que percorrer, e que isso geraria menos inovação, menos competitividade, menos reputação. Não. Pode trabalhar com a ideia de trazer mais inovação, mais competitividade e mais reputação. Bruno, agora, do ponto de vista prático, eu entendi o discurso, eu entendi a narrativa, eu entendi aonde que eu me insiro quando eu vou entrar numa reunião onde que tem aquele departamento jurídico, aquele departamento de compliance, mas eu quero entender do ponto de vista mais material, mais concreto, o que isso me ajuda quando eu estou com o meu time, por exemplo, tratando dados, que podem ser pessoais ou não, para combates a incidentes de segurança e na rede como um todo. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e por isso que ela trabalha muito com aquela lógica de uma dupla função, ela não ajuda apenas o titular, mas ajuda também as organizações que tratam esses dados e o faz de maneira responsável, ela vai dizer o seguinte, olha, se você conseguir cumprir com as regras do jogo, surge para você um direito de tratar esses dados. Ou seja, não é apenas o titular que tem direito, mas as organizações que também fazem um uso responsável desses dados. E esse voto de confiança, ele é externado quando a gente vai olhar para o fato de que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz 10 hipóteses, 10 opções nas quais as organizações elas podem se apoiar para dar lastro para suas atividades de tratamento de dados pessoais. Qual que é a grande mudança de cenário? Você não tem que recorrer sempre ao consentimento do titular dos dados, à autorização do cidadão para tratar os seus respectivos dados pessoais. Não, consentimento é apenas uma das 10 bases legais ali em cena. A nossa lei, inclusive, a brasileira, ela é talvez a mais flexível em comparação a outras leis no direito comparado, outras leis estrangeiras, porque ela tem esse cardápio realmente mais robusto, mais populado. Então, isso traz necessariamente maior flexibilidade para que as organizações elas possam tratar dados pessoais. E isso impacta positivamente um grupo específico dessa organização, que é aonde que a gente está fazendo essa conversa, o departamento, as pessoas que estão encarregadas de olhar para a segurança da informação, para olhar para a segurança dos dados dentro de uma organização. A gente sabe que muitas vezes, para você garantir um ambiente seguro, você necessita, por exemplo, de fazer um monitoramento do ambiente de trabalho, monitorar quem acessa, quando acessa, como acessa, se esse acesso vem de um ambiente externo ou interno, inclusive monitorar se há uma segmentação física e não apenas lógica das bases de dados de quem vai acessar aquela sala onde está aquele determinado servidor ou assim por diante. Então, o monitoramento do ambiente de trabalho, que olha para um dos gargalos de segurança da informação, que é o elemento humano, ele envolve e sempre envolverá o tratamento de dados pessoais, de como que o seu colaborador ele pode ou não pode acessar determinadas bases de dados. E quando ele acessa ou ele carrega consigo uma determinada vulnerabilidade, como que a coleta desses dados do acesso à sua base de dados, aquilo gera um registro, gera um histórico, um log para tudo isso. Invariavelmente, de novo, isso vai poder cair na definição de dado pessoal. E aí a primeira pergunta que se faz é, Bruno, eu vou precisar ter o consentimento do colaborador para poder tratar esses dados pessoais? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, de novo, ela trouxe 10 bases legais que vão muito além do consentimento. E uma das novidades efetivas que surgiram com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é o famoso legítimo interesse.
existe um legítimo interesse dessas organizações, públicas e privadas, de que elas garantam segurança a uma infraestrutura onde que você pode garantir a integridade dessas informações e o uso não acidental ou externo por terceiros. Consequentemente, você vai poder, enquanto organização, criar e tratar esses dados se valendo dessa base legal em específica, a do legítimo interesse, porque existe um legítimo interesse dessas organizações em criar e efetivamente manipular esses dados. Aqui, então, eu estou trabalhando ainda do ponto de vista de uma perspectiva mais de prevenção, como que esse monitoramento antecipa eventuais incidentes de segurança. Mas, Bruno, a gente sabe que muitas vezes o problema não é se eu vou enfrentar um incidente de segurança, mas quando? A gente está vendo várias organizações que têm bastante maturidade sofrendo determinados ataques e sofrendo determinadas exposições. E depois que isso acontece? Depois que isso acontece, eu tenho que gerenciar esse incidente de segurança. Eu tenho que, inclusive, fazer uma investigação interna. Da onde que veio aquela vulnerabilidade, quem eventualmente vazou aquele determinado dado, se foi um colaborador meu, como isso aconteceu. De novo, eu vou me encontrar num cenário onde que eu vou, enquanto organização, precisar tratar dados pessoais. E aí, mais uma vez, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela é amiga, porque você vai poder fazer essas investigações internas sem necessariamente ter que pedir o consentimento ou autorização daquelas possíveis pessoas que estão, inclusive, eventualmente suspeitas dentro desse processo de vulnerabilidade, desse incidente de segurança experimentado, porque existe uma base legal, de novo, legítimo interesse para poder lhe amparar a respeito disso. E, por fim, a gente sabe que aquelas organizações que têm um maior nível de maturidade, inclusive tem centros de respostas de incidente de segurança, e esses centros de respostas de incidente de segurança, eles criam, inclusive, uma rede onde que eles trocam informações sobre os ataques que eles estão recebendo, trocam informações como, por exemplo, da onde está partindo aquele ataque, como, por exemplo, um endereço IP, e o endereço IP pode ser considerado dado pessoal, entre outras informações que também poderiam cair nesse conceito de dado pessoal. Mais uma vez, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela vai trazer segurança jurídica para que esses centros de resposta de incidente de segurança continuam a fazer o que eles já fazem há muito tempo, sobretudo trocando essas informações entre si para criar uma rede de inteligência sobre respostas de incidente de segurança e coordenar essas respostas. Mais uma vez, você não vai precisar olhar para o consentimento do titular do dado, até porque isso seria impossível de ser alcançado e talvez nem mesmo desejável, mas, de novo, entra aí essa base que eu mencionei do legítimo interesse. Inclusive, só para vocês terem uma dimensão de como que leis de proteção de dados pessoais são, de fato, amigas, né, desse campo, dessa comunidade que a gente está aqui hoje palestrando para essa audiência. Inclusive, a GDPR, ou seja, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, traz nas suas considerandas, que é quase como se fosse uma exposição de motivos do porquê que a lei veio, que CERTs e CSIRTs podem tratar dados pessoais se valendo do legítimo interesse, porque seria dessa maneira pela qual você conseguiria escalar essas operações como um todo. Ou seja, a lei europeia, que a nossa lei brasileira, inclusive, se inspirou muito, chegou a dar nome aos bois, chegou, inclusive, a falar, olha, centros de resposta de sistema de segurança, vocês podem se apoiar nessa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para isso criar segurança para o que vocês já o fazem há muito tempo. Então, dentro dessa perspectiva, me parece que é claro que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela abre uma janela de oportunidade, desde para angariar recursos, desde para criar determinados departamentos, até você ter segurança jurídica de que, havendo tratamento desses dados pessoais para viabilizar um ambiente seguro, você o pode fazer e você encontra lastro, bases legais para você operacionalizar tudo isso.
Bom, segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que, de fato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entende e encara a segurança da informação como um dos pilares de proteção de dados pessoais. E ela vai, inclusive, ter um capítulo como um todo, onde que ele fala de boas práticas, onde que ele vai ser, inclusive, muito minucioso, muito detalhado, de como que você tem que, enquanto organização, criar toda essa infraestrutura de segurança. Pela primeira vez, talvez a gente tenha no Brasil uma lei que chegou a fazer esse tipo de salto, né? Esse tipo de diálogo com esse campo de segurança da informação. E aqui eu estou falando realmente de lei, pessoal, não de portaria do Bacen, portaria ou outras normas infralegais, decretos do Poder Executivo e assim por diante, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai criar todo esse capítulo que eu mencionei, onde ela vai dizer o seguinte, olha, primeiro, antes de mais nada, as organizações elas precisam pensar em quais são as medidas para que você crie uma infraestrutura segura. Essa medida envolve não apenas questões de segurança em sentido lato, mas que isso se desdobra em medidas técnicas, então como que a própria tecnologia pode auxiliar isso, né? Então, desde duplo fator de autenticação, como criptografia, até questões mesmo administrativas, ou seja, não basta apenas você ter uma boa tecnologia por trás rodando, mas você também saber que quando um determinado, por exemplo, colaborador ele é desligado, consequentemente o seu acesso deve ser cancelado. Isso é uma medida administrativa, que tem que haver uma sincronização entre Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Segurança da Informação. Isso tudo deve ser adotado desde o momento da concepção de um produto ou serviço, que é a ideia de Privacy by Design, ou Data Security by Design. Essa é uma ideia muito potente, porque, como vocês sabem melhor do que eu, por vezes, o Departamento de Segurança era um dos últimos envolvidos quando você tinha um novo produto ou um novo serviço. Isso tem que mudar, tem que haver uma mudança de cultura organizacional. E a gente vai ter um novo entrante, digamos assim, nesse ecossistema, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, sim, se espera que essa autoridade ela possa ser um canal e, sobretudo, uma maneira pela qual a gente possa se apoiar e estabelecer diálogo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais acabou de ser instalada, se espera que ela possa contar com um apoio, inclusive, dessa comunidade de experts, para que, se, quando ela for traçar algum regulamento relacionado à segurança da informação, segurança de redes, ela possa fazer isso da maneira melhor possível, mais bem informada. E aqui vai um convite. Ano que vem é um ano estratégico para a definição dessas regras do jogo. A autoridade, ela tem que chamar consultas públicas. Isso é um dever dela. Está na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, se espera que essa comunidade também possa engajar. É um convite aqui que eu faço enquanto um pesquisador desse tema. Tudo isso se desdobrar em medidas para que essa proteção evite acessos não autorizados, destruição, perda, alteração. Não vou rezar aqui a missa para o vigário, vocês sabem melhor do que eu. E um ponto importantíssimo, que é a definição de papéis e responsabilidades. A gente está vivendo um cenário, e o Ministério da Saúde que não nos deixa mentir, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho especificamente desse caso, onde que muitas vezes o ponto de vulnerabilidade não é da própria organização, mas dos parceiros que entram, digamos assim, nessa cadeia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vai trazer essa definição, esse conceito de agentes de tratamento de dados pessoais, que se subdivide em dois: controlador e operador. Em termos claros, controlador é quem controla, é quem manda, quem decide. Operador é quem trata dados pessoais seguindo as instruções do controlador. Então, necessariamente, quando a gente olhar para esse desenho, onde que vai haver a cooperação, ou até mesmo uma terceirização de parte de tratamento de dados pessoais, um dos pontos principais é definir quem é quem nessa cadeia. E, havendo um parceiro no estudo, quais são as obrigações que ele detém a respeito disso. Ele deve, por exemplo,
me notificar se ele é exposto ou se ele sofre um determinado ataque, se há um incidente de segurança do lado dele que pode me afetar, porque tem ali uma parcela das bases do banco de dados que eu repassei para ele, ele deve se obrigar a garantir todas essas medidas de segurança da informação que eu tenho que garantir pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Se ele não garante, quais são as implicações contratuais de tudo isso? Né? É isso que está, por exemplo, sendo discutido agora, nesse caso que eu mencionei do Ministério da Saúde. Qual é a parcela de responsabilidade do Hospital Albert Einstein se, de fato, o incidente de segurança aconteceu em razão de um colaborador que estava ali alocado e sob as instruções desse hospital em específico, e não do Ministério da Saúde. Ambos podem ser responsabilizados? Sim, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais fala que essa responsabilidade é solidária. Bom, Bruno, entendi que, de fato, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela estabelece um convite, uma ponte para diálogo, inclusive trabalha no vocabulário que, por nós, já era trabalhado há muito tempo do campo de segurança das redes. Agora, efetivamente, você já falou que ela pode ser a nossa amiga, agora, quais são as novas fronteiras que essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela estabelece para a nossa comunidade, para a nossa atuação? E aqui eu gosto sempre de trazer esse site, não sei se vocês já tiveram acesso, mas é um site que ele computa, ele contabiliza os principais incidentes de segurança, né, ao redor do mundo, os principais leaks, né? E aí você consegue ter tanto uma dimensão por setor, quanto uma dimensão por gravidade, se você considerar o volume de dados comprometidos e a quantidade de titulares de pessoas ali expostas. Essa imagem, ela deixa claro, mais uma vez, que qualquer organização está sujeita a isso. De novo, talvez o mantra que a gente tenha que repetir não é se a minha organização um dia ela vai ter um incidente de segurança, mas quando ela tiver, como que eu gerencio isso da melhor forma possível? Uma abordagem bastante pragmática e bastante realista, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente pegar o caso do Ministério da Saúde para fazer alguns apontamentos e até mesmo algumas generalizações. Né? Talvez esse seja o principal incidente de segurança da história do Brasil. Aí 16 milhões de brasileiros tiveram os seus dados expostos, dados inclusive sensíveis relacionados ao estado de saúde deles e delas. E aí, Bruno, dentro desse cenário, o que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz de novo e que não era até então experimentado, ou que não era até então considerado quando incidentes de segurança aconteciam? Primeiro ponto que eu acho que é importante de reconstruir nessa linha desse incidente de segurança é que, de acordo com o que parece, algumas vulnerabilidades já haviam sido, inclusive, informadas ao Ministério da Saúde. Na sexta-feira ou na quinta-feira, a Open Knowledge Foundation, inclusive, publicou no seu site uma ata notarial onde que ela já tinha avisado, ou já tinha externado preocupações de como que a própria interface tinha ali determinadas vulnerabilidades, para além do episódio em si, que foi aberto, né, todas as credenciais no GitHub, né, nessa plataforma onde que programadores trocam informações e esses, digamos assim, códigos-fontes. Um erro, assim, muito, digamos assim, de principiante mesmo, né? Vocês podem fazer um juízo melhor do que eu de valor nesses termos. Bom, dentro desse cenário, Bruno, a primeira pergunta que se faz, se houve ou não já uma indicação de uma determinada vulnerabilidade, e depois disso ter se tornado público, a primeira questão que se coloca já existia, ou existe pelo menos agora, uma obrigação de notificação de incidente de segurança no Brasil? Essa é uma pergunta crucial. Primeiro porque havia muita controvérsia se, de fato, toda vez que uma organização ela tivesse um incidente de segurança, ela deveria notificar órgãos reguladores ou até mesmo os titulares de dados, ou, por exemplo, consumidores.
Quando a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, já havia, digamos assim, um flerte de que isso deveria acontecer, porque deveria ser a mesma lógica do recall. Se um carro ele é comercializado e se descobre um determinado defeito dele que pode comprometer a segurança dessas pessoas, por que não aplicar isso para o ponto de vista de um comprometimento da segurança informacional de um produto ou serviço? Mas, de novo, isso era ainda muito debatido, havia muita disputa. A lei do cadastro positivo, que impacta em cheio as instituições financeiras, ela falava de procedimentos na hipótese em que houvesse o vazamento de informações ou incidente de segurança. E aí ela já falava, pelo menos para esse setor específico, que essa comunicação deveria ou poderia se dar para órgãos reguladores como o Bacen, Senacom, em algumas situações até mesmo os consumidores. A nova política de segurança cibernética de 2018 do Banco Central deixou isso às claras, pelo menos para esse setor, né? E falando, inclusive, de procedimentos para respostas a incidente de segurança, então criou, de fato, essa obrigatoriedade, mas, de novo, para um setor muito específico de todo o ecossistema que a gente se depara hoje no Brasil. E, pelo menos, para organizações listadas no mercado de valores imobiliários, ou seja, que tem ações, isso já era, ou pelo menos já era entendido como um fato relevante, onde que isso poderia afetar a própria confiança dos acionistas daquela organização. Então, já havia, pelo menos nesse mercado como um todo, essa interpretação de que essa obrigatoriedade ela já existia ou ela seria bastante recomendável. Bruno, por que tudo isso? Porque a gente sabe que hoje o grau de confiança de uma determinada organização passa necessariamente pelo grau de maturidade que ela tem relacionado à segurança. Isso fica claro quando a gente cruza como que o valuation dessa organização ou como que o preço de mercado dela cai, despenca quando há um incidente de segurança relacionado a essa organização. Aqui eu trouxe alguns exemplos, um dos maiores incidentes de segurança envolvendo a Equifax, simplesmente o preço de ação despencou, caiu de 140 ali para quase 90, 80. Netshoes também aqui no Brasil, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho especificamente desse caso, e Facebook, quando teve Cambridge Analytica, né? Então, a reputação de uma determinada organização, e o mercado já tem entendido isso cada vez de maneira mais intensa, é calibrada diretamente pela maturidade que essa organização tem em termos de segurança da informação. Esse é um outro caso aqui mais próximo de nós, né? Como que o Banco Inter, as ações caíram, despencaram imediatamente logo após a publicização desse incidente de segurança que ele sofreu ali no ano de 2019, salvo engano. Então, hoje, qual que é a principal mudança que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais coloca para nós? Ela vai trazer a obrigatoriedade, ou pelo menos parte disso, de haver a notificação de um incidente de segurança para todos os setores, né? Se antes havia uma discussão se isso era voltado mais para as instituições financeiras, que passou a ver com a política de cibersegurança do Bacen, ou se era somente obrigatório para empresas listadas em bolsas de valores a partir da resolução da CVM, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, se passa a régua e qualquer organização, pouco importa o porte, o tamanho, se é ou não listada na Bolsa de Valores, se é uma instituição financeira ou não, se há um incidente de segurança, tem que se analisar se esse incidente de segurança ele acarreta um risco ou um dano relevante, e se a resposta é sim, ela é afirmativa, há a obrigatoriedade de tornar isso público ou de notificar. Então, a gente tende a ver um cenário agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, onde que, de fato, a gente não vai estar olhando mais só para a ponta do iceberg, ou seja, aqueles cenários de incidente de segurança que acabavam se tornando públicos ou porque quem violou aquele sistema via vantagem em fazer isso, ou porque a mídia tinha um acesso, mas agora porque, de fato, há essa obrigação legal no Brasil. Bruno, para quem eu devo notificar isso?
primeiro, se o incidente de segurança acontece por parte do operador, aquele que é, digamos assim, o terceiro, o terceirizado, ele deve primeiramente contatar o controlador, que é quem manda, de fato, na atividade de tratamento de dados pessoais. Depois que ele faz isso, surge a obrigação de você contatar os órgãos reguladores, e aqui, no caso, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. E aí é onde que talvez seja o ponto mais emblemático de tudo isso. A gente também começa a ver um cenário onde que os próprios consumidores, os próprios titulares de dados, eles também devem ser notificados. E aí, depois que você notifica um titular, isso tende a se tornar público e, consequentemente, a sua reputação enquanto organização comprometida pode ser bastante negativo esse saldo. Agora, essa comunicação, ela não adianta você só comunicar dizendo que, olha, eu tive um incidente de segurança. Você tem que comunicar e informar quais são as medidas para reverter esse processo. Como que você está atuando para, de certa maneira, remediar esse incidente de segurança. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nesse sentido, de novo, ela vai ser uma amiga, ela vai ser um manual de instruções de como eu tenho ali uma base mínima de poder fazer esse gerenciamento, descrevendo quais são os dados, quais são os titulares ou o conjunto de volume de pessoas atingidas, as medidas técnicas adotadas para reverter esse prejuízo. E aí vai haver, inclusive, prazos. Aqui, de novo, tem um impacto bastante robusto da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa comunicação ela tem que ser, via de regra, imediata. Se você não faz de maneira imediata, dentro de um prazo razoável, e explicitar por que isso não foi feito, ou, e aí é o que se espera da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que ela possa traçar um prazo, digamos assim, mais duro, para que as próprias organizações elas possam, de certa maneira, saber até quanto tempo, o que seria esse prazo razoável, que é muito genérico, é muito amplo, é muito aberto, né? E aí a autoridade ela poderia nos ajudar nesse sentido. E aí, vale a pena notificar? Por que vale a pena notificar, Bruno? Como que eu devo fazer isso, né? Que é a segunda parte, e aí eu encaminho para a conclusão. Eu vou trazer 2 casos que já foram objetos de análise por parte do Ministério Público do Distrito Federal, né? Ele celebrou um termo de ajustamento de conduta com essas 2 organizações. E, como vocês podem ver aí na tela, uma organização acabou sendo sancionada em 500 mil, a outra organização em 3 vezes o valor. Por que isso aconteceu? Porque em um determinado cenário, é isso que dá para extrair dos documentos que se tornaram públicos, aquela primeira organização, ela, de fato, não jogou, digamos assim, esse incidente de segurança para debaixo do tapete. Tão logo isso aconteceu, ela tornou isso público. Houve ali toda uma abordagem de também notificar os próprios titulares de dados, ela conseguiu operacionalizar isso tudo. Ela conversou com o órgão regulador e explicitou quais eram as medidas adotadas desde o dia em que se tomou conhecimento dessa vulnerabilidade. E aí o Ministério Público do Distrito Federal falou, olha, de fato, ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais não seja aplicável agora, você seguiu toda a receita de bolo, ou pelo menos a base, o mínimo que você deveria ter feito para gerenciar esse incidente de segurança. Você está de boa fé. E porque você está de boa fé, eu vou reduzir esse sancionamento, esse porrete mesmo que o órgão regulador poderia dar em cima de você. O que a gente percebe desde que projetos de adequação começaram a rodar e políticas de gerenciamento de incidentes de segurança se tornaram cada vez mais maduras? A gente percebe que é um movimento que deve ser holístico dentro de toda a organização. Inclusive, deve envolver vários departamentos para que essa resposta ela seja a mais uniforme e a mais madura possível. Não basta apenas isso envolver o time de segurança da informação. Sim, na fase de planejamento, ele deve fornecer orientações sobre detecção, os recursos humanos e tecnológicos para a preservação da integridade desses sistemas. E depois que acontece o incidente, ele deve
falar quais são os dados comprometidos e conduzir aquelas investigações que eu mencionei anteriormente, que tem inclusive uma base legal destacada para isso. Mas é necessário, por exemplo, envolver o departamento jurídico para entender se esse incidente de segurança, por exemplo, se deu no meu parceiro comercial terceirizado, qual que é a responsabilidade dele? E se a responsabilidade dele está clara num instrumento contratual, como que isso eventualmente limita a minha responsabilidade? Ou como que isso reduz as minhas consequências econômicas? E como que eu vou, de fato, quando comunicar isso para fora, fazer isso reduzindo os riscos jurídicos regulatórios? Eu tenho que contatar diretamente o próprio Departamento de Recursos Humanos para que ele possa, na fase preventiva, treinar essas pessoas, e aí está um grande gargalo, né? Talvez aí o elemento humano seja o maior ponto de vulnerabilidade. Se não há o treinamento dessas pessoas, dificilmente você consegue trazer alguma coisa que seja resiliente e que sirva de canal de comunicação com os próprios empregados quando esse incidente de segurança já aconteceu, né? Financeiro, departamento financeiro, para eventualmente até mesmo fazer projeções de qual é o impacto financeiro disso. Em organizações listadas em bolsa de valores, isso fica claro, como a gente trouxe aqueles gráficos. Assegurar ali já recursos financeiros para a resolução desses incidentes. Então, se eu eventualmente, por exemplo, não tenho um time capaz de fazer todo o desenho de relações públicas disso, vale a pena contratar uma organização terceira para fazer essa gestão de crise? Qual que é o budget para isso? Eu vou acionar o meu seguro de cibernético? Qual que é o valor que eu tenho que pagar para ser eventualmente coberto? Tem alguma exceção na minha apólice? Qual é essa exceção? Ela cobre tudo isso? Tudo isso envolve aí, pelo menos, um franco diálogo entre jurídico e financeiro. Marketing, né, para conciliar como que vai se dar esse bom relacionamento com os clientes, estabelecer uma mensagem consistente, positiva com os clientes. Algumas organizações que trouxeram práticas transparentes, inclusive conseguiram se consolidar em alguns determinados mercados, extraindo de uma situação negativa algo extremamente positivo, né? Então, vale também a pena pensar nisso. E até mesmo, aí em último caso, né, como que esse discurso ele deve ser alinhado não apenas de baixo para cima, mas de cima para baixo, com CEO, presidência, e isso, de fato, ser verticalizado por toda a organização. Então, Bruno, qual que é a sua conclusão? Aqui eu peço só mais um minuto do tempo para chegar no final da minha apresentação. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela traz, de fato, um novo cenário, eu acho que para o gerenciamento de incidentes de segurança. E vale a pena pensar nisso do ponto de vista de organizar todos esses processos. Porque quanto mais responsável, quanto mais contas forem prestadas a esse respeito, essa ideia de accountability, né, de prestação de contas, mais argumentos você vai ter na mesa para garantir um impacto mais reduzido em termos de reputação e até mesmo de comprometimento frente ao órgão regulador, porque isso vai ser levado em consideração. Quanto mais colaborativo, quanto mais responsável for aquela determinada organização e ela comprovar que ela estabeleceu políticas, investiu em recursos humanos e tecnológicos, fez a gestão da maneira adequada daquele incidente, dando transparência, comunicando ao órgão regulador, eventualmente até os titulares, notificando-os, isso vai ser computado para eventual sanção. Talvez não uma multa expressiva, mas talvez uma multa mais baixa, como foi o caso da Netshoes comparando com o Banco Inter, ou até mesmo, em última análise, algo que seja mais leve, como, por exemplo, a publicização, mas não necessariamente uma perda financeira, ou até mesmo uma advertência. Por que, Bruno, isso vale a pena? Porque não é uma faculdade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de outros órgãos reguladores, mas um dever. O artigo 52 da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais expressamente diz que a seriedade das sanções, a calibração das penalidades, ela deve seguir essa lógica de um comportamento mais ou menos reprovável. Me parece que isso fica claro no cenário que a gente já está vivendo no Brasil de gerenciamento de incidente de segurança. Então, efetivamente, me parece que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela muda muito o cenário, porque ela pode ser uma amiga,
né? Aquela primeira parte que eu falei, budget, recurso financeiro e assim por diante, e ela também pode ajudar em toda a procedimentalização de como que isso já tem acontecido no Brasil. Então era isso, eu queria mais uma vez agradecer muito o convite, pedir desculpas porque eu acabei passando um pouquinho do meu tempo e agradecendo mais uma vez o convite feito pelo Nick BR para estar aqui hoje com vocês. Obrigado, Bruno. A gente tem pouco tempo para perguntas, então a única pergunta que a gente vai ter tempo de fazer é do Gessian Cavalcante, em que ele cita uma iniciativa do sistema de saúde inglês, né, o NHS, que é como o SUS de lá, chamada Solid, de dar gestão para os titulares dos dados de como eles vão ser acessados, né, de administrar a privacidade deles disso, e a pergunta é se você vê isso como tendência. Obrigado. Bruno, você está em mute. Ô, Rubens, só se você pegar essa última parte aí que eu não peguei, que meu microfone, meu fone falhou, da tendência. O final era se você vê isso como uma tendência aí na gestão de dados pessoais. Eu acho que sim, acho que essas iniciativas que procuram trazer boas práticas e até mesmo uma certa padronização, pensando que essa padronização é o mínimo, né, dessa régua, dessa base da pirâmide, me parece que isso não é só último como desejável, tá? Então, eu acho que, de novo, para além dessa iniciativa, acho que vale a pena olhar para o ano que vem como um ano bastante crítico e importante, onde que a gente possa também construir um canal de diálogo com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, porque, invariavelmente, ela vai normatizar e regulamentar essas questões. Basta lembrar que 3 dos 5 diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais são pessoas que têm uma formação bastante ali do campo militar, então eles, invariavelmente, têm uma mentalidade mais, digamos assim, próxima de segurança cibernética, né? Então, acho que seria isso a minha conclusão final. Bruno, muitíssimo obrigado. Em nome do comitê de programa, eu quero agradecer você pela exposição aí tão clara e que pode dar um norte muito bom aí para as instituições e organizações técnicas aqui da internet no país. Muito obrigado, viu?